Mr. Polado Full, Kéfera e Japa já estiveram entre os maiores youtubers do Brasil. E durante anos, milhões de pessoas acompanharam tudo que eles postavam. Só que hoje a situação é bem diferente. Mais uma vez aqui pra vocês. Então, o que aconteceu com esses youtubers? Por que eles desistiram? Vai, chapa, fala. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E vamos começar falando do Mr. Polado Full, que já tá sumido aí da internet faz mó tempão. E pra quem conheceu ele na época do auge, é até estranho pensar que hoje o Polado posta pouco. Porque durante muito tempo ele foi uma máquina de fazer vídeo. Só que no começo do canal nem o rosto dele aparecia. E bom, pra quem não sabe, o nome do Polado é Gabriel Dantas e ele criou o seu canal Mr. Polado Full em 2012. E ele começou o canal dele produzindo gameplay. Só que tinha um detalhe, o Polado era tão tímido que ele não queria aparecer nos vídeos e não queria nem mostrar a própria voz. Só posso chegar à conclusão de que fui estuprado. Maldito, vou conferir meu fiofó. E se tiver um problema, eu volto pra arrancar o seu pau. E então, nos seus primeiros vídeos, ele usava aquela voz robótica do Google Tradutor para apresentar os conteúdos. E bom, já que não tinha rosto e praticamente não tinha voz, alguma coisa ali precisava chamar a atenção. A fela de uma puta. Esse maldito vai abrir o cu e cagar em tudo. E foi aí que entrou talvez a principal característica do Polado durante toda a carreira dele. A sua edição monstruosa. Na época isso era um diferencial gigante dele. Os vídeos eram cheios de cortes, efeitos, zoom, e tinha coisas absurdas acontecendo na tela o tempo inteiro. E isso acabou sendo uma parada que diferenciou ele de todos os outros canais de gameplay da época. Nesse estilo, o canal foi crescendo com Minecraft, jogos de terror e vários games bizarros que o Polado encontrava pela internet. Mas ele explodiu de vez quando ele mostrou a cara dele na internet. Ou então, essa é a primeira vez que eu apareço aqui no canal, pois é, BUM! Pois essa me pareceu uma hora oportuna pra aparecer, já fazem 3 anos, né? E pronto, a partir daí o canal deixou de ser só um canal de gameplay pra se tornar um dos maiores sucessos de todo o YouTube. E na verdade, nessa época ficou até difícil de definir qual era o conteúdo do Polado, porque ele só começou a fazer o que ele tinha vontade mesmo. E eu não tô exagerando, no canal tinha até vídeo dele dando beijo na boca de cavalo. E obviamente, devido a todo o carisma que ele tinha, todos esses conteúdos funcionavam por conta dele. E nesse ritmo, entre 2015 e 2019, o Polado conseguiu emplacar uma sequência absurda de vídeos com milhões de visualizações. Como por exemplo, a treta do McLanche, que passou de 10 milhões de views. Você tá me ouvindo, né? Tu bota esse Mario Kart nessa embalagem, senão eu vou na Centauro, eu compro um taco de beisebol e chega assim. Eu Era Retardado, que passou dos 7 milhões. Cara, você tá sugado. Sugado, mano. Ó, eu vou cuspir. E o clássico Fui Picado por uma Cobra, que tinha participação do Richard Rasmussen. É por quê? Só porque elas pousam no dente e ficam arrancando pedaço de manga? E que também estourou, passando de 8 milhões de visualizações. E é nessa época aqui também que surgem vários dos projetos mais lembrados do Polado até hoje. Como o clássico Meu Nome é John. Oi, meu nome é John. Meu nome é John e eu tenho 2 irmãos pequenos e um cachorro. Mas eles não importam porque eles não são protagonistas do vídeo, eu que sou. Que era uma série de animação criada por ele que logo virou tendência em todo o YouTube. E também é claro que nessa época vieram as paródias e as músicas, que também são uma marca gigante do Polado. Como a lendária Sarrada no Ar, que foi feita com o canal de Rap Geek 7 minutos e que passou de 22 milhões de visualizações. É clichê, você vai ver sem nenhuma emoção, mas se você fizer no ar nenhuma, vai bater onda que você vai tirar com a sua lendária. E a paródia Mamadeira de Cerveja, que passou de 17 milhões. Quero beber, então você vai ficar sem beber seu leite. E isso sem falar das retrospectivas musicais que ele começou a fazer no final de todo o ano e que sempre foi sucesso. Você reparou que eu me arrumei, tô bonitinho. Então aqui o Polado já tava muito longe daquele cara que fazia umas gameplays com voz robótica e com muita edição. Aqui ele já era uma verdadeira celebridade do YouTube. E o sucesso foi tanto que ele foi até parar no cinema. Ele teve uma participação no lendário, não considerado tão bom, mas lendário, Internet o Filme. O meu ânus foi dizimado? Onde vários outros youtubers também participaram. E pouca gente lembra, mas ele também teve uma carreira na TV. Ele apresentava no canal Multishow só pra parodiar. Deus. Beleza. Que era uma competição que reunia criadores da internet pra ver qual deles fazia a melhor paródia. Vizinha, cadê o meu pão? Nossa, ela canta mó daorinha. Mas não parou por aí. Em 2018 ele ainda lançou o seu livro Tá Ligado, Meu Irmão, onde ele contava um pouco da sua vida e da sua trajetória na internet. Só que aqui começa uma parte importante da história. Porque ao mesmo tempo que o Polado fazia sucesso como youtuber, ele também sempre pareceu muito mais interessado no processo de criação de conteúdo do que em de fato ser famoso. Ele era o cara da edição, ele era o cara da animação, ele era o cara da música. Daquela ideia estranha que ninguém além dele sabia como colocar em um vídeo. E diferente de muito criador de conteúdo que não estuda, o Polado em determinado momento passou meses em Londres
Londres estudando audiovisual. Só que uma coisa que aos poucos foi começando a atrapalhar o Polado foi essa necessidade dele de toda hora ter que fazer alguma coisa nova. Eu sempre tive interesse de aprender muita coisa e sempre fui muito curioso. E o YouTube, de certa forma, depois de 10 anos fazendo e colocando você no piloto automático, ele te impede de abrir novos horizontes e entender sobre coisas diferentes, tá ligado? E bom, como vocês viram até agora, tudo ia muito bem na carreira dele. Ele era um verdadeiro sucesso criativo, mas isso também custou caro pra ele de certa forma. Então eu me permiti dar um tempo no YouTube pra aprender as coisas que eu queria aprender e me aperfeiçoar nas paradas que eu ou já era bom ou queria muito entender mais. Porque ele nunca conseguia fazer a mesma coisa por muito tempo. Ele tinha sempre a necessidade de inventar alguma coisa nova, de se desafiar. Nunca me prendi a um formato específico, porque pra mim era de muito mais valia aproveitar aquele momento do YouTube que a galera tava curtindo o conteúdo e acompanhando pra testar coisas novas, tá ligado? Eu sempre fui assim, mesmo que independente de AdSense de canal, porque eu sabia que se eu testasse muitas coisas diferentes e fosse versátil na maneira como eu produzia meu conteúdo, eu ia ter muito mais abertura pra posteriormente, eu não queria me atrelar pra sempre ao YouTube, entendeu? Eu queria ser um criador, não um YouTuber. E isso aos poucos foi uma coisa que começou a pesar. E a situação então ficou bem mais clara durante a pandemia. Em 2021, numa entrevista pro Inteligência Limitada, o Polado contou que 2020 foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Que o momento mais difícil pra mim foi agora em 2020. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Porque me deu bloqueio criativo pra caramba na época, principalmente no meio de 2020, assim. Muito, muito, muito. E principalmente porque eu tava em casa, eu tava numa zona de conforto muito, muito forte, assim, tá ligado? Eu tava vivendo muito a mesma rotina. Eu não tava enxergando isso, talvez, tá ligado? Chegou um momento, eu até tive umas crises de ansiedade pela primeira vez na minha vida. Tipo, eu juro pra você, como eu sempre fui muito astral alto, assim, muito energético, tá ligado? Muito pilhadão, eu não sabia o que era ficar meio mal, assim. E aí foi justamente nessa fase que ele começou a questionar tudo o que ele tava fazendo. E aqui eu acho que já dá pra entender um pouco do porquê que o canal foi perdendo, entre aspas, a importância pra ele. Não foi um caso de tipo, meu canal flopou, eu preciso achar outra coisa pra fazer. Na verdade, como ele mesmo já disse, durante o auge dele, ele conseguiu guardar dinheiro suficiente pra conseguir ter liberdade de escolher os projetos que ele queria ou não fazer. E bom, aqui foi isso que ele fez. Ele não quis se tornar um refém do algoritmo. Ele começou a se envolver mais com educação e produção, algo que ele sempre gostou. E nesse processo ele até lançou um dos cursos de edição de vídeo mais bombados que tinha na época. Eu não queria fazer um curso de edição que só mostrasse quais são os atalhos do teclado, a parte técnica, como é que faz montar. E sabe, isso é muito técnico. Isso aí qualquer um que parar pra olhar consegue fazer. O meu objetivo era, tipo, externalizar o que passava na minha cabeça durante o processo. Porque editar não é cortar. Editar é contar uma história. E até esse ponto ele não tinha parado completamente com seus vídeos longos. Em 2023, entre os vídeos longos, ele publicou basicamente uma paródia do trailer do GTA 6. Caça clichês pra fazer estupidez. Espera 120 mês com vocês, GTA 6. Que olha só, até hoje não saiu, mas esse ano finalmente vai sair. E em 2024 ele voltou com a retrospectiva musical, mas depois disso ele nunca mais lançou. Pra dizer que ele não parou com o canal dele de vez, em alguns momentos ele vai lá e posta alguns shorts. Que inclusive foi o que ele fez agora em janeiro de 2026. Que simplesmente pegou mais de 500 mil de views. Então assim, a comunidade do Polado ainda espera por ele. Quando ele aparece, a galera assiste, não tem jeito. Só que o que muitos desses fãs não sabem é que apesar do canal do Polado tá parado, ele ainda produz hoje conteúdo na internet. Pois depois de voltar pra Maceió, ele criou projetos ligados à produção de conteúdo e marketing pra gastronomia e pro turismo local. E se você quiser ver o Polado criando quase que diariamente, é só você procurar essa página dele, Simbora Maceió, no Instagram. Pelo menos temporariamente, mas ele segue sendo um criador de conteúdo e tem uma página hoje de sucesso no Instagram com mais de 290 mil seguidores. Agora o caso da Kéfera é bem diferente, porque ela realmente chegou a se despedir do YouTube. Teve vídeo de despedida, teve choro, encerramento de ciclo, teve de tudo. Muito, 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 muito obrigada. E... tchau. Só que 3 anos depois ela então voltou como se nada tivesse acontecido. Mas vamos contar essa história aqui por partes. A Kéfera criou seu canal 5 Minutos em julho de 2010, quando ela tinha só 17 anos. E um dos primeiros vídeos do canal dela foi sobre uma das piores coisas que estava acontecendo com a humanidade naquele momento: as vuvuzelas na Copa do Mundo. Vuvuzela. Vuvuzela. Instrumento criado por algum filho do capeta. Nessa época, ela só ligava sua câmera, sentava no quarto e falava sobre coisas do cotidiano que todo mundo se identificava de alguma forma. Com piada, palavrão e uma edição bem simples, diferente da do Polado. Levou o diabo o café da viúva. Gíria antiga, utilizada em situações de extrema dificuldade, podendo também usar um simples sinônimo.
Fudeu. Mas eram outros tempos de YouTube. E bom, esse formato de monólogo dela acabou virando a identidade dela dentro do canal. Lá tinha vídeos sobre escola, relacionamento, meninas, mãe, o que desse na telha. Até sobre a primeira vez tinha vídeo. Não tem uma idade certa pra perder a virgindade. Não existe nenhum cálculo que defina um número exato do tipo, ah não, quando você tiver 18, 19, 23 anos é a idade ideal pra você perder a virgindade. Não. Que convenhamos, é o que basicamente todo adolescente aí vê, mas tem vergonha de falar que vê, então ela se comunicou muito bem com essa galera nova. E isso daqui deu extremamente certo. De fato, o canal 5 Minutos foi um dos primeiros grandes fenômenos aqui do YouTube. Tanto que em 2015 ela já tinha cerca de 5 milhões de inscritos. Ela é realmente aquele tipo de youtuber que conseguiu furar a bolha da internet e se tornou tipo uma celebridade. Ela virou capa de revista, foi pra programas de televisão, ela foi pra todos os tipos de mídia que tinha. Só que o negócio ficou realmente absurdo em 2016. Naquele ano, 5 Minutos ficou entre os maiores canais do YouTube. E no dia 21 de dezembro ela fez uma festa comemorando seus 10 milhões de inscritos. Marca que até hoje é super relevante e muito criador sonha em chegar. Mas alcançar isso daqui em 2016 era muito difícil. Muito mais difícil do que é hoje em dia. E assim como acontece com todo bom fenômeno do YouTube, a Kéfera também lançou um livro em 2015, porque parece que no auge isso é uma obrigação para os youtubers. Tem que ter um livro de conteúdo teen, né? Fazer dinheiro. Mas assim, nisso daqui a Kéfera teve um sucesso muito atípico, pois ela chegou a vender centenas de milhares de unidades do seu livro, faturando milhões de reais com o livro num país que não tem muito hábito de ler. Bom, obviamente isso daqui dividiu muita opinião na época, se livro de youtuber presta ou não, mas o fato é que ela tava estourada e vendendo muito. Só que isso daqui ainda não era o bastante, pois o sonho da Kéfera nunca foi ser uma youtuber. Ela queria mesmo ser uma atriz de televisão. Ela mesma já disse algumas vezes que ela só começou na internet porque ela queria ter visibilidade pra assim conseguir alguns papéis. Eu tô entrando sim numa nova fase, que é o que eu sempre quis fazer, atuar. Mas a minha motivação continua sendo entreter vocês. Então isso foi um caminho que foi pensado e de certa forma o YouTube sempre foi um degrau pro que ela queria. E bom, esse degrau se revelou na verdade uma estrada que levou ela pra muito longe. Ela passou por televisão, rádio, teatro e começou a pegar trabalhos no cinema. O grande ponto de virada foi no filme É Fada, lançado em 2016, que a Kéfera foi a protagonista desse filme. E bom, o filme foi um sucesso. Só no final de semana de estreia ele faturou mais de 5 milhões de reais. E eu literalmente lembro das minhas primas mais novas indo ver esse filme no cinema em 2016. Calma! Calma! Então assim, aqui ela também teve um grande diferencial, porque muitos youtubers que foram pra televisão ou pro cinema acabaram flopando. No caso da Kéfera não, ela conseguiu ter um filme de sucesso. Só que também foi mais ou menos nessa época que o público começou a notar uma mudança nela, porque a Kéfera que postava vídeo toda hora começou a dar mais espaço pra fazer outras coisas. Tanto que em 2016 ela já gravou um vídeo chamado O Fim do Canal pra falar sobre o sumiço dela no YouTube. O título desse vídeo não tem intenção nenhuma de fazer você clicar só pra ganhar visualizações. Mas eu devo uma explicação a vocês. Mas nesse vídeo ela deixou bem claro que os 5 minutos não ia acabar. Só que ela também deixou bem claro que ela tava entrando em outra fase. A Kéfera daqui do YouTube é pouco perto do que eu quero oferecer pra vocês de hoje em diante. Eu quero muito que vocês conheçam a Kéfera artista mesmo. E que agora ela ia focar na carreira dela como atriz. E bem, 4 anos depois desse vídeo, esse título aí foi quase uma profecia. Porque a carreira dela fora do YouTube continuou crescendo. Tanto que em 2018 ela estreou na novela da Globo Espelho da Vida. E foi justamente nessa época que ela começou a ficar cada vez mais distante da imagem da menina que simplesmente sentava no quarto pra gravar os 5 minutos. E até aí tudo bem, né? As fases passam. Só que aqui, a Kéfera começou a se meter em algumas polêmicas. E inclusive uma delas acabou virando um dos maiores memes da internet atual. Quer dizer, é velho, mas ainda é um meme que se usa. Bom, pra quem não sabe, eu tô falando de quando a Kéfera foi convidada pro encontro com Fátima Bernardes pra falar sobre feminismo. E tava indo tudo bem com o programa, até que um homem na plateia decidiu dar a opinião dele sobre o assunto. E bem, se você acompanhava a internet nessa época, você sabe que isso daqui repercutiu demais. E o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Um monte de gente começou a falar que aqueles termos nem existiam, que a Kéfera tinha inventado tudo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Outro monte de gente começou a falar que ela tava sendo arrogante, que aquela postura não tinha sido nada legal. E óbvio que também teve gente defendendo a Kéfera. O fato é que esse assunto virou uma verdadeira balbúrdia na internet, como diz a minha avó. Só que ela só fala balbúrdia, ela não fala da parte da internet. Mas bem, quem defendeu a Kéfera aqui hoje morde as costas, porque 5 anos depois, ela mesma analisou a cena de novo e ela chegou a dizer que aquilo lá foi realmente ridículo. E eu não tô aqui pra gongar o menino, gente, nem falar mal, nem nada. Eu não vou fazer isso, até porque a gente tem medo de tomar um processo, né? E que ela basicamente tava sendo sim uma
uma militante muito chata. Ambas as expressões, vale a pena falar aqui, mansplaining e interrupting, existem. Mas aqui nesse momento, gente, foi um grande equívoco. É a primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo foi um equívoco, porque não aconteceu de fato isso. Tudo foi confuso nesse episódio, aparentemente. Mas enfim, depois dessa polêmica e antes desse arrependimento, bem antes, a carreira dela fora do YouTube continuou crescendo. E no mesmo ano ela participou da série Ninguém Tá Olhando da Netflix. E a série inclusive chegou a ganhar um Emmy Internacional como melhor comédia. Mas enquanto isso, 5 minutos foi ficando cada vez mais de lado. Até que em 2020 a Kéfera decide terminar aquilo que ela tinha começado, entre aspas, 4 anos antes, naquele vídeo de fim do canal? Bom, ela oficializou isso então em 2020. Ela decidiu encerrar o canal oficialmente no dia 25 de julho de 2020. Exatamente quando o canal tava completando 10 anos. Hoje, os 5 minutos faz 10 anos. Pois é. Olha, segura que chora comigo mesmo. Nossa, além de tudo, ainda tem tipo uma espinha bizarra. Ali ela publicou o vídeo 10 anos de canal, que bom, era a primeira postagem dela em cerca de 1 ano. E nesse vídeo ela falou que aquele vídeo ali servia também como uma despedida. Diariamente, todo mundo ainda me pergunta: você não vai voltar pro YouTube? Por que você parou com o canal? Você não vai mais voltar? O que aconteceu? Por que você desistiu do YouTube? Você não fez um vídeo de tchau? Não, de fato, não fiz. Tem coisas na vida que a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? Ela no vídeo explicou que muito daquele conteúdo antigo que o pessoal tanto gostava já não representava mais ela. E que ela começou a se sentir um pouco mal com a cobrança do público por mais vídeos, sendo que ela só não queria mais fazer. Segundo ela, tudo que ela fazia o pessoal comentava que só sentia falta da Kéfera de antes e que parecia que qualquer mudança era sempre recebida como uma crítica. E bom, depois de 10 anos vivendo assim, ela disse que estava cansada e que não queria mais isso. Então ela chorou, agradeceu o público e ali ela se despediu. Só que nessa despedida ela também disse uma frase muito enigmática, ela disse nunca diga nunca, querendo dizer assim, talvez no futuro eu volto, mas aqui eu tô dando um ponto final. Nunca diga nunca, então eu não sei. Vai que um dia eu resolvo voltar e reinventar o meu conteúdo no YouTube. E aí então se passaram 3 anos, teve até alguma postagem ou outra nesse meio tempo, mas 3 anos que ela ficou bem distante do YouTube. Só que então veio o retorno oficial em setembro de 2023, quando do nada ela lançou um vídeo intitulado Voltei pro YouTube. E bom, na volta dela ela já voltou se zoando, dizendo que o vídeo dela de despedida tinha sido muito dramático e que agora ela tava de volta. Gente, eu vou até privar esse vídeo. O que foi aquele vídeo? Meu Deus. Eu tava completamente fora da casinha. Deixa eu explicar. E segundo ela, ela voltou porque depois de 3 anos afastada, ela tava fazendo terapia e com isso ela tinha conseguido finalmente entender que ela não precisava escolher entre ser atriz e ser criadora de conteúdo. Levou 3 anos, mas daí ela aprendeu que ela podia ser os dois. Sim, eu posso ser as duas coisas, influenciadora e atriz, e uma coisa não anula a outra. Estamos entendidos? Então muito que bem. E inclusive foi nessa volta aqui que ela reanalisou aquela treta lá do mansplaining que a gente falou, e ela reconheceu isso num vídeo chamado Passei Vergonha em Rede Nacional. Ai, gente, dei uma surtada. Mas bom, esse retorno brincando com o passado dessa forma, fez parecer que a Kéfera tinha voltado muito mais tranquila, mais leve pro YouTube. E a volta da Kéfera não foi uma volta meia boca pro YouTube. Por quase um ano inteiro ela seguiu postando no seu canal com regularidade. Teve história de relacionamento, teve conversa com convidado, teve react, teve muita coisa que lembrava a Kéfera raiz. Só que ao mesmo tempo numa versão mais adulta. E bom, tudo seguiu bem até setembro de 2024, quando ela simplesmente parou de novo. E até esse momento, o último vídeo longo publicado dos 5 minutos é o Treinei Errado parte 2 do dia 29 de setembro de 2024. Pegar essa bomba aqui, eu mesmo marretei aqui com um halterzinho e vou tirar pra não machucar ninguém, a não ser eu mesmo. E dessa vez não teve choro, não teve vídeo de despedida, ela só parou. Então, atualmente, o 5 Minutos continua aí com mais de 10 milhões de inscritos, segue sendo um canal gigante, mas já tá sem novos vídeos faz quase 2 anos. Porém, fora dele, a Kéfera continua ativa. E ela segue trabalhando como atriz e influenciadora. Nos últimos anos, ela também passou a mostrar muito mais da sua rotina fitness, produzindo um conteúdo direcionado pra esse público, e ela também continua buscando trabalhos fora do YouTube. Mas bem, o caso dela é provavelmente o mais confuso desse vídeo, porque ela oficialmente chegou a desistir do canal em 2020, e aí em 2023 ela desistiu de desistir, e aí em 2024, sem falar nada, ela foi lá e parou. Mas bem, quem sabe daqui 2 anos aí ela não aparece do nada dizendo voltei parte 2. Bom, certeza que teria gente esperando por ela. E agora pra fechar temos o caso que talvez é o mais curioso de todos. E eu tô falando do Japa porque ele não só parou de ser youtuber, basicamente ele pegou um canal com milhões de seguidores e transformou em outra carreira completamente nada a ver com ser youtuber. E inclusive se você conheceu o Japa nos últimos anos, você talvez nem saiba que ele já foi youtuber. Caralho!
Que era isso, cara? Mas sim, antes de ser um cantor de trap, o Japa era um dos maiores youtubers do Brasil. E agora a gente vai falar um pouco de como foi essa trajetória. Mauro Morizono Filho ficou conhecido na internet como Japa, e durante a primeira metade da década passada ele ficou muito conhecido principalmente pelos canais Japando TV e Japa Vlogs. E o conteúdo dele era completamente diferente do que tem no canal hoje em dia. Tinha vlog, tinha Pergunte ao Japa, tinha história, mas principalmente tinha muita trollagem. Ele trollava a irmã, trollava os pais, trollava a namorada, e até o entregador de pizza ele trollava. Essa era basicamente a vida do Japa na internet. E com o tempo a família dele foi virando parte do conteúdo dele também. E em 2016 o canal dele já tinha mais de 3 milhões de seguidores, somando já centenas de milhões de visualizações. E bom, pra um cara que não tinha nem 20 anos, isso daqui tava ótimo, né? E assim como aconteceu com quase todos os youtubers que fizeram muito sucesso na geração dele, logo ele também saiu do YouTube e foi pra outros tipos de mídia. Ele fez muito evento, muita publicidade e, claro, ele lançou um livro de youtuber também. No livro ele contava histórias sobre a família, amigos, escola, relacionamentos e a vida dele fora dos vídeos. E inclusive esse livro acabou dando uma baita dor de cabeça pro Japa, por conta de uma namorada dele que também era youtuber, e nesse livro dele ele acabou revelando mais do que devia da intimidade dos dois, deu mó polêmica na época. Mas isso acho que já é história pra outro vídeo. O importante aqui é que nesse momento ele era um youtuber gigantesco. Só que enquanto todo mundo via ele como o Japa da trollagem, ele tinha vontade de fazer outras coisas. Mais precisamente, ele morria de vontade de fazer música. E aqui, diferente dos outros dois casos, existe uma mudança muito clara. Lá por volta de 2016, o Japa começou a se afastar da rotina de produção que ele tinha na internet. E nos anos que vieram, ele dedicou muito mais tempo em se reinventar, focando em construir uma carreira musical. E isso é um ponto importante, porque quando o youtuber some, a gente entende que ele flopou. Ele sumiu porque os números já não estavam mais a mesma coisa. Só que no caso do Japa, isso tá longe de ser verdade. Japa, trola seu amigo. Ah, você... Sabia que tinha alguma coisa. Japa saiu do YouTube no momento que ainda tinham milhões de pessoas acompanhando ele. E sem exagero, ele fez uma troca de carreira. Puta que pariu! Estourou sem querer, mano. E aqui não teve nenhum tipo de despedida não. A mudança só foi acontecendo com a frequência diminuindo, até que um dia o conteúdo antigo já tinha saído de cena. E a música foi ocupando o lugar. Tanto que hoje, se você entrar no canal do Japa sem saber da história, é possível nem entender direito como aquele cara ali conseguiu mais de 4 milhões de inscritos. Porque lá não existe mais esses vídeos antigos de trollagem e de vlogs. Hoje a única coisa que tem no canal é música. E oficialmente essa nova fase começou a aparecer no canal do Japa em 2019, que foi quando o Japa começou a lançar música profissionalmente. E em 2020 vieram duas faixas que mostravam que ele não tava simplesmente brincando de ser um cantor. Ele lançou Ok Baby, que passou das 15 milhões de visualizações, e além dessa ele também lançou Deja Vu, que passou de 12 milhões. Ou seja, ele conseguiu fazer uma coisa que não é tão comum assim: pegar uma audiência que conhecia ele por uma coisa nada a ver e trazer ela pra acompanhar ele de fato numa carreira musical. E bom, as primeiras músicas dele foram tão sucesso que em 2021 ele já assinou com a Universal Music. E pela gravadora ele então lançou o seu primeiro álbum, o Adeus Tóquio. E bom, segundo o próprio Japa, a música não era uma ideia que surgiu depois que ele cansou do YouTube. Era uma paixão realmente antiga que ele decidiu transformar em carreira. E assim ele continuou lançando músicas e novos projetos nos anos seguintes, até que em 2025 ele lançou o álbum Imortal. Então hoje o Japa ainda tem um canal de 4 milhões de inscritos, e tecnicamente ele continua postando, mas ele não é mais um youtuber. Agora ele é um trapstar. Sei lá se esse termo aqui tá certo, foi mal. Mas é isso que torna o caso dele tão diferente. O Japa não abandonou o YouTube, ele fez uma transição de carreira de verdade. E o mesmo canal que um dia era cheio de trollagens, vlogs e Pergunte ao Japa, hoje é basicamente uma página de videoclipes e lançamentos musicais. Então pra quem acompanhou o cara lá em 2015, é uma mudança gigantesca. Inclusive nessa época muita gente dizia que ele podia ser maior que o Whindersson se ele realmente fosse disciplinado. Mas aí a gente fala de universos paralelos, né? Não foi o que aconteceu. Só que os números do Japa realmente eram gigantescos. Mas enfim, o que vale é o agora, e hoje o Japa é um trapstar e um ex-youtuber. Mas eu acho que o importante é que ele tá fazendo o que ele gosta. Bom, é isso. No final das contas, os três casos são bem diferentes. O Polado nunca encerrou o canal dele, mas ele trocou a rotina de youtuber por outros projetos e hoje ele aparece só quando tem vontade. A Kéfera realmente se despediu, voltou 3 anos depois e agora sumiu de novo sem nem avisar. E o Japa simplesmente pegou a audiência que ele construiu como youtuber e transformou o próprio canal numa carreira musical que aos poucos está se consolidando cada vez mais. Mas e aí, você chegou a acompanhar algum desses youtubers? Comenta aí #sumiu se você ficou comigo até o final desse vídeo, só para eu saber quem realmente gostou do conteúdo. E claro, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. O canal é novo, então a sua inscrição faz toda a diferença. E bom, agora eu vou ficando por aqui, muito obrigado quem assistiu e a gente se vê então no próximo vídeo que sai sexta-feira. Valeu? Tchau, tchau!